Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Pecados sexuais. Deve ser confessado ao pastor ou somente a Deus? É um assunto complexo e divergente. Nem todos têm a mesma opinião, porque a Bíblia não dá um posicionamento exato acerca da questão. Vamos analisar por dentro da Bíblia e chegaremos à conclusão. E se gostar, não se esqueça de clicar em gostei para ajudar a divulgar o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Pecados sexuais não é apenas uma traição conjugal. Pode ser o pior, né? O pior dessa classe de pecado. Mas não é o único. É traição conjugal, o casal de namorados que tem relação sexual, que também é pecado sexual. Não é só nessas duas coisas que se resume o pecado sexual. A palavra grega porneia engloba, que significa imoralidade sexual, engloba todo tipo de pecados sexuais, como cobiça, pornografia. Uma pessoa que se masturba pensando em uma pessoa que ela conhece, pensamentos impuros de modo geral. Então tem pecados sexuais que está na pessoa, mas não se manifesta para fora e ninguém fica sabendo, né? No celular, no computador, a pessoa vê coisas que não deveria olhar. Vamos ler 1 Coríntios 6,18 para tomar como base para o estudo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Essa palavra prostituição, fornicação, porneia, significa imoralidade sexual de qualquer natureza. Na tradução, essa tradução que eu li é a Almeida Revista e Corrigida. Na tradução Almeida Corrigida e Fiel, diz fornicação, e na NVI diz imoralidade sexual no lugar de prostituição. Ou seja, tudo isso significa imoralidade sexual de qualquer natureza, mesmo que não seja um ato consumado, mesmo que seja um pecado mental. A Bíblia não diz, em parte alguma, que pecados desta natureza temos que confessar ao pastor, e muito menos à igreja, como alguns dizem que tem que confessar até à igreja, mas a igreja não vai perdoar o teu pecado. Veja bem o exemplo de Davi. Davi cometeu um adultério e tentou ocultar, até mesmo mandando matar o marido de Betseba. Mas foi repreendido por Natã. Ele ocultou. Veio à tona porque Natã o repreendeu. Na oração que Davi fez, ele confessou a Deus. Ele disse: contra ti somente pequei e fiz o que era mal a teus olhos. Salmo 51, verso 4. Veja que Davi confessou a Deus. Então você tem que pedir perdão a quem você errou. No caso de imoralidade sexual, como cobiça, pornografia, você pede perdão a Deus, porque você pecou contra Deus. Não precisa contar para o pastor. É somente a Deus. É confessar aquele que você errou. No caso, todo pecado é contra Deus. É Ele quem perdoa. Se o marido traiu a mulher, e o marido pediu perdão para ela, e ela a perdoou, mas ele não pediu perdão a Deus, ainda que a mulher tenha o perdoado, mas continua em pecado perante Deus. Pecados sexuais, como cobiça, pornografia, são coisas entre você e Deus. Na igreja está cheio disso. Não pense que são tudo santo não, porque não é não. Alguns pastores e igrejas dizem que traição deve confessar ao pastor. E outros dizem que deve se confessar até mesmo à igreja.
No caso, levar a público. No meu ver pessoal, isso não pode ser tratado como regra bíblica, porque a pessoa não pecou contra o pastor e muito menos contra a igreja. E muitos na igreja também têm pecados escondidos. Como é que ele vai te perdoar? Primeiro, porque você não pecou contra os membros da igreja. E lá está cheio de gente, cada um com o seu pecado. Se você pedir perdão para Deus, ele já perdoou. Paulo deu um exemplo que se um presbítero pecasse e tivesse testemunha que ele pecou, deveria ser repreendido na presença de todos. Mas não creio que isso seja uma ordem ou uma regra geral. A Bíblia não trata isso como uma norma, como algo que deve ser feito, em qualquer circunstância. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessar aqui, dentro do contexto, não se refere confessar os pecados para ser perdoado, mas para intercessão, a oração. Pedir intercessão. Veja que para confessar as vossas culpas, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É contar para pedir oração, mas não para que seja perdoado. A traição conjugal pode ser confessado ao traído, porque errou contra ele, mas no momento certo, ver a melhor hora, para contar. E se a pessoa não contar também, dependendo da situação, se não contar, aí é com cada um, Aí é com cada um. Que a Bíblia não diz em lugar nenhum que quem trai o cônjuge é obrigado a contar a ele para que Deus perdoe a pessoa. A Bíblia também não trata esse caso assim. Nesse caso aqui, o pecado atingiu duas pessoas. Atingiu o cônjuge traído e Deus. O pastor não faz parte disso e muito menos a igreja. Agora, na questão de contar ao pastor, se é regra de igreja, aí fica a critério de cada um. A Bíblia não diz que é para confessar ao pastor e também não diz que é e não diz que não é. Não fala nada. Agora, na questão de levar disciplina, a Bíblia cita a disciplina quando não há arrependimento. No caso, uma exclusão mesmo, e não com data marcada. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5, cita o exemplo de um rapaz da igreja de Corinto que tinha relação sexual com sua madrasta. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É uma exclusão para que pelo sofrimento ele se arrependesse do pecado. Então Paulo pediu para que excluísse, e a igreja fazia vista grossa. Em Mateus capítulo 18 cita o exemplo de um irmão que não perdoa o outro. A pessoa vai, pede perdão e a pessoa recusa. Se a pessoa recusa, chame testemunhas. Se continuar recusando, leve o caso à igreja e essa pessoa será excluída. Aqui não diz, deixe ela 3 meses sem fazer nada. Não diz nada não. Não existe disciplina com prazo marcado na Bíblia, como que se esse prazo a pessoa fosse se regenerar, mudar por causa do prazo estabelecido. O pecado já ocorrido e perdoado por Deus, na Bíblia não diz nada e tem que ficar 3 meses, 6 meses de castigo, como se fosse regenerar ou mudar a pessoa nesse tempo. Isso depende também da regra de cada igreja. A Bíblia não diz nada, mas se a norma ou a regra da igreja diz que tem que ficar 3 meses de disciplina sem participar aos 6 meses, aí não tem problema algum. Ou então o correto seria a pessoa ficar fora até pôr em ordem a situação. Se o casal de namorado tem relação sexual e confessou que tem, fica fora. Se eles pensam em se casar, casa. Se eles não querem se casar no momento, mas estão juntos, exclui da igreja. Tira fora. Não quer nada com Deus, cai fora.
É bem assim que funciona. Porque pecado escondido dentro da igreja, se a igreja for de Deus, não ficará impune. Mais cedo ou mais tarde haverá juízo contra a pessoa, da mesma forma que houve juízo contra o rapaz da igreja de Corinto, que inclusive não era oculto, eles faziam vista grossa. Agora, pecado grave dentro da igreja. Se for uma igreja que tenha princípio bíblico, uma igreja de Deus, a pessoa que nem perca por esperar que mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer a justiça, né? A gente que já tem vários anos que acompanha isso, a gente já viu de tudo um pouco. É isso aí então, se gostou dá um cliquezinho, se você não é inscrito se inscreva e até o próximo.